Olá! Começa agora mais um Palavra do Professor, programa que discute os temas em destaque no meio jurídico. E o nosso assunto de hoje é direito previdenciário. O convidado é o Procurador Federal, Dr. Frederico Amado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, um prazer. E gostaria de começar lhe perguntando, corremos o risco de não nos aposentar em função dos desequilíbrios do sistema previdenciário brasileiro? Pergunta difícil, né? Na verdade, é uma controvérsia se há, na verdade, um desequilíbrio no sistema previdenciário brasileiro, né? O governo federal alardeia a existência de uma dívida previdenciária porque o governo ele faz a conta da previdência considerando apenas os recursos da previdência, que são as contribuições patronais e as contribuições dos segurados. Mas há muita contestação a respeito disso. Eu cito a ANFIP, que é uma Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita, ou seja, tem autoridade. A própria ANFIP contesta, porque fazendo a conta da Seguridade Social, que abarca, além da Previdência, a saúde e a assistência, somando todas as contribuições, haveria ainda um superávit, um pouco acima de 10 bilhões por ano, embora ele esteja reduzido. Mas assim, eu acho que há alguns pontos que precisam ser ajustados na Previdência, independentemente disso, e o ponto principal é a inexistência da idade mínima para aposentar no regime geral. O Brasil, Irã e Iraque, e lá não se vive muito, são talvez os únicos países do mundo que ainda se aposentem sem idade mínima. Esse é um ponto que tem que ser ajustado. Muita gente se aposentando antes dos 50 ainda? Minha mãe se aposentou aos 49, meu pai se aposentou aos 51, e hoje quem está com a idade dessa vai viver em média 80 anos. Agora eu vou inverter um pouquinho a pergunta. A gente também pode correr o risco de não se aposentar em função das mudanças previstas na legislação, em função de reformas que estão por vir e que podem estender muito, então, a idade para a aposentadoria? Eu não chegaria a tanto, porque o substitutivo à PEC 287, que é o que está em discussão hoje na Câmara, inclusive com parecer favorável da CCJ, coloca lá como regra geral permanente, ainda tem regra transitória para quem já está no regime, a idade de 65 anos para o homem e 62 para a mulher. Então assim, não chegaria ao ponto de correr o risco de se aposentar, porque as pessoas hoje que já estão com a idade mais avançada têm uma expectativa em torno de 80 anos. Então digamos que seria postergar a aposentadoria com a criação da idade mínima no regime geral, a ampliação da idade mínima do servidor, que hoje é 60 para o homem e 55 para a mulher, para poder ter um equilíbrio atuarial. Então, inclusive essa idade, 65 para o homem, 62 para a mulher como regra geral, uma idade média mundial, inclusive até na Europa, alguns países têm uma idade até mais avançada do que essa, seriam idades até razoáveis do ponto de vista técnico-previdenciário. Previdência complementar, tanto no serviço público quanto no privado, pode ser uma alternativa para ajudar na garantia, né, dos direitos para quem quer se aposentar no futuro? É uma garantia para quem tem uma renda acima do teto do regime geral, que é R$ 5.531,31. E no serviço público, é possível que a Previdência Complementar por lei local. O Estado de São Paulo criou primeiro, União, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado da Bahia, são alguns exemplos. E aí os servidores que ingressaram nessas esferas de governo, após a criação e funcionamento, a aposentadoria do regime próprio limita a 5.531. O antigo servidor não, só se ele optar pelo novo regime, é o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. E aí limitaria a aposentadoria, assim como acontece no setor privado, a R$ 5.500 e poucos reais, e se esse servidor quiser, esse novo servidor quiser, ele contrata com a Previdência Complementar. Então digamos que para o serviço público, para os governos, a longo prazo, isso vai gerar uma redução do déficit do regime próprio, porque vai limitar o benefício de aposentadoria e pensão a 5.531. E é de fato uma forma de se manter um status social para aqueles servidores e trabalhadores do setor privado que têm uma renda superior a isso. Quem tem uma renda até esse valor consegue substituir na Previdência Pública, né? E a gente tem o Brasil hoje no regime geral, a aposentadoria de salário mínimo em 70% dos casos. Então, substitui. E para o servidor privado, vale a pena aderir aos planos de previdência complementar que as empresas oferecem? Vale por causa do patrocínio, assim, principalmente grandes empresas como a Odebrecht, como a Ford, patrocinam instituições de previdência complementar. E aí essa parte do patrocínio, vamos supor 6, 7%, isso varia de acordo com o plano, já que é facultativo esse patrocínio, a lei não impõe, isso reverte na aposentadoria complementar do trabalhador do setor privado e é favorável. Ele tem esse ganho, diferentemente de chegar
no Banco do Brasil, contratar com a Brasilprev ou qualquer outra entidade de previdência privada aberta que não tem patrocínio. Então eu sempre falo, se você trabalha numa empresa que patrocina a previdência complementar, faça a contratação e opte pela alíquota que gere o patrocínio máximo, porque aquele patrocínio está revertendo no seu beneficial que está saindo do bolso da empresa e não do seu. Nós falamos um pouco sobre necessidade de mudanças, né, no sistema previdenciário brasileiro. Uma delas seria a questão da idade, para evitar a aposentadoria precoce. Que outras distorções também precisam ser atacadas aí para que a gente tenha um sistema mais equilibrado no longo prazo? Bom, são pontos controversos. Talvez o principal deles seja a questão do segurado especial, que é o produtor rural e o pescador em regime de economia familiar. Hoje nós temos a ausência de necessidade de contribuição efetiva, a filiação automática com o labor remunerado, e são aposentadorias mais precoces, porque o homem é 60 anos, a mulher 55, e estima-se hoje que o rombo da parte rural seja de 80 bi por ano, que a União acaba arcando. Por outro lado, é onde gera alimentos, e a proposta de reforma da Previdência cria um modelo simplificado de contribuição, que faz emissão à lei, que certamente deve ser 5% sobre o salário mínimo. E haveria uma contributividade, embora pequena, não fará frente às despesas, mas essa parte rural talvez seja um ponto que mereça um ajuste. Embora nós saibamos que, principalmente no Nordeste, onde eu moro, até 5% do salário mínimo, que dá quase R$50, é difícil para quem está em regime de subsistência pagar. Então é um dos pontos que merece discussão. O LOAS, que é o benefício assistencial do idoso deficiente, também deve ter a idade aumentada. É uma proposta bastante polêmica também, mas que geraria em tese uma economia no benefício assistencial. Outro ponto polêmico seria restringir as aposentadorias para os agentes nocivos e deficientes, também está proposto, e vedar a acumulação de aposentadoria com pensão no regime geral próprio e entre eles, salvo os benefícios de até um salário mínimo. Esse é um ponto muito duro que particularmente eu não concordo, mas são alguns pontos que constam do substitutivo à PEC 287, pontos muito polêmicos e que certamente vão ficar para 2019, porque 2018 é ano de eleição, já gravamos aqui já em meados de outubro, eu acredito que não haja nenhuma possibilidade de uma PEC ser aprovada em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, dentro desse ano de 2017. Muita gente também critica o que chama de privilégios que o setor militar teria. Qual a sua avaliação sobre isso? O militar da União, ele não se aposenta, ele recebe remuneração na inatividade, se chama inatividade remunerada. O mesmo acontece com o militar do Estado do DF. E nessas situações, nós temos que, tanto na regra federal, que é o Estatuto dos Militares, como em regras estaduais, não há uma idade mínima. E também eles não seriam alcançados pela Previdência Complementar no teto do regime geral, porque eles não se aposentam. Eles vão para a inatividade remunerada. Além disso, há regras antigas, não são atuais, de pensionamento por morte, como filhas solteiras que não se casam, mas são regras que ficaram para trás e não tem como corrigir, porque a pensão rege pela lei em vigor no óbito, isso não vai dar para corrigir. Tem filha de militar aí que não casou com 50 anos, que tem rendas e recebe as pensões. Então o que passou, passou, não vai ter que esperar essa pessoa morrer para poder cancelar o benefício. Mas a PEC 287, ela não abarca os militares porque vai ser uma matéria infraconstitucional. E deveria, na verdade, já abarcar tudo, porque ficaria só o trabalhador do setor privado, o servidor civil e o militar fora da PEC. E talvez para legitimar essas regras já devessem ser na proposta para todo mundo dar uma porção de sacrifício e não deixar os militares de fora. E os estaduais é matéria de legislação estadual. Aí cabe ao Estado alterar a inatividade remunerada dos militares, se assim entender. Também tem uma polêmica aí sobre a conta do que seria a dívida, né, do sistema previdenciário. A gente deveria levar em consideração, na sua opinião, só o sistema da Previdência ou toda a Seguridade Social quando se pensa nessa dívida? Olha, a Previdência brasileira adota um modelo contributivo, a contribuição das empresas, dos segurados e o que falta o governo complementa, é o chamado tríplice custeio que surgiu desde a Constituição de 1934. Na minha visão, um modelo de previdência contributiva ele tem que ser custeado com as contribuições previdenciárias. E isso geraria, de fato, um grande déficit da Previdência brasileira, tanto no regime geral quanto nos regimes próprios.
Mas também a gente não pode deixar de fora saber o fato que a Seguridade Social como um todo é superavitária. Então a gente poderia, nesse modelo, até reduzir outras contribuições para a Seguridade Social e aumentar as previdenciárias para aumentar o custeio da Previdência. Só para ficar bem claro, o que abarca a Seguridade Social como um todo? Quais outros itens? São 3 áreas: Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública. E além das contribuições previdenciárias de seguradas e empresas, tem outras contribuições para a Seguridade Social: PIS/PASEP, COFINS, contribuição sobre lucro e outras. Quando você soma tudo e reúne as 3 áreas, ainda há um superávit, embora tenha reduzido bastante. Então, na verdade, eu acho que poderia se majorar a contribuição previdenciária e reduzir as demais. Ou então, a parte rural não contributiva, de fato como é, se colocar na conta assistencial. Porque se a gente tivesse um programa assistencial para o trabalhador rural que não tem contribuição efetiva, o pescador artesanal, praticamente quase que zeraríamos o déficit da Previdência. Eu acho que o modelo constitucional do segurado especial ele deveria ser um modelo assistencial. Com isso, só para você ter uma ideia, a área rural responde, o rombo da Previdência hoje do regime geral, de acordo com as contas do governo, considerando só as contribuições previdenciárias, gravita em torno de 100 bi por ano. Só a parte rural dá 80. Então, se você tirasse a parte rural e colocasse na assistência social, você já iria reduzir quase que na integralidade o rombo previdenciário. Então, eu acho que deveria ser feito o cálculo separado, mas com alguns ajustes. Eu não acho justo para o trabalhador urbano responder por esse rombo rural, que eu acho que deveria ir para a área assistencial. Falamos aí sobre muitas possibilidades de mudança, o que deveria mudar, o que pode ser melhorado. Mas quais as perspectivas reais? O que você acredita que possa acontecer aí nos próximos anos, principais mudanças nesse sistema? Bom, a minha preocupação principal hoje é com os estados. Porque a União ainda tem as contribuições em geral, ainda tem um superávit da Seguridade Social. Os estados não têm isso, né? Os estados têm o seu regime próprio e muitos, como o próprio estado do Rio Grande do Sul, que tem um rombo anual de 10 bi, o estado do Rio de Janeiro, lá no Nordeste tem 2 estados em situação difícil, que é o estado de Sergipe e o estado do Rio Grande do Norte. Então eu acho que os estados são os primeiros a quebrar nessa questão previdenciária. E a gente está vendo a situação atual de parcelamento e atraso, o estado também quebra. Então a viúva ela não tem uma capacidade ilimitada de suporte de gastos, como se achava no passado. Então eu acho que na situação atual os estados também são bastante onerados, porque o estado tem muito policial e professor. E ambos têm regras diferenciadas de aposentação, se aposentam mais cedo e isso onera a folha. Embora seja razoável que eles tenham um regramento diferenciado. Então a inexistência de uma reforma previdenciária em regime próprio, e sendo que a criação da Previdência Complementar só repercute a longo prazo, porque os antigos estão fora da limitação do teto, isso deve acentuar a crise na Previdência dos estados, especialmente se não houver uma reação rápida do PIB da União, do Brasil como um todo, desses estados. Então, assim, a preocupação imediata é com a situação de servidores e aposentados e pensionistas dos estados da federação. Alguma dica para quem quer garantir a aposentadoria? Bom, fazer um planejamento previdenciário é algo que, inclusive, o governo peca. A gente deveria ter uma política nacional de educação previdenciária, com regras mais claras, para que as pessoas pudessem programar a aposentadoria. Por exemplo, você tem um filho, você pode inscrevê-lo como segurado facultativo do regime geral e iniciar os recolhimentos dele como 16 anos de idade. Daí, a partir dos 16 anos de idade, ele já vai computar tempo de contribuição. Vai que acontece, ele fica inválido aos 18, ele vai aposentar por invalidez. A filha tem um bebê aos 19, ela vai ter direito ao salário de maternidade. Então eu acho que falta no Brasil, e aqui a culpa é tanto do setor privado quanto do setor público, todos nós, falta um planejamento previdenciário, falta uma política nacional de educação previdenciária, porque 98% das pessoas, e felizmente eu me coloco nos 2% excepcionais, que eu tenho 3 previdências e minha mulher tem mais 3, são pessoas que não são previdentes. Ou as pessoas se preocupam com a previdência quando aconteceu o risco social, morreu alguém de modo precoce, alguém está inválido, vai ter um bebê, ou então está na iminência de acontecer, a pessoa está envelhecendo. E aí normalmente já fica tarde. Então falta previdência às pessoas, falta um planejamento previdenciário. Isso tanto no setor público quanto numa privada, fazer uma contratação, segurado facultativo, programar. Tem pessoas que, o meu contador recolheu a vida toda sobre o salário mínimo. E você quer aposentar no teto, recolhendo a vida toda sobre o salário mínimo? Então acho que falta dar uma atenção ao planejamento previdenciário. Dr. Frederico Amado, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra do Professor. Eu que agradeço aqui, muito obrigado pelo convite.
E nós voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. É só acompanhar os nossos vídeos, fica o convite. Até a próxima!